eu vou agora me prender um pouco mais na dicção. É importante falar da dicção porque ela valoriza o texto e ela não confunde o ouvinte. Exercite sua dicção. Dicção é a articulação das palavras. Todas as sílabas devem ser pronunciadas e, exceto se a locução exigir especificamente, devem ser evitados regionalismos. A minha locução, ela pode ser para uma rede de lojas nacional, em âmbito nacional. Se eu falar de uma forma muito mineirinha, o ouvinte que está lá em São Paulo não vai se identificar, não vai comprar naquela loja. Então, a gente tem que evitar o sotaque e alguns termos regionais. Outro dia, por exemplo, eu estava vendo um colega fazer um off de locução, e ele dizendo que fazendo uma vinheta para uma rádio, e ele disse: a mais ouvida. A mais ouvida. Quando o correto é a mais ouvida. A mais ouvida é diferente de a mais ouvida. E eu entendo como regionalismo. Se é para uma rádio da região dele, tá de boa. Se é para uma rádio que pretende atingir o território brasileiro ou outras regiões que não usem esse regionalismo, ele não pode pronunciar assim. Aí, aquilo que é regionalismo acaba sendo um erro de locução, se ele não observou qual é o âmbito de alcance do cliente dele. Entendeu? Por exemplo, aqui em Minas, a gente fala U no lugar de O, I no lugar de E. Nos meus programas, ao vivo, não tem importância a gente falar. No programa ao vivo, a gente fala como a gente é. Na locução comercial, não. Então, no meu programa ao vivo, você vai me ouvir falar menino ao invés de menino. Você vai me ouvir falar bonito ao invés de bonito. Você vai me ouvir falar gatinho, menininho, é pequenininho, ao invés de gatinho, menininho, pequenininho. O mineiro come a última sílaba. O mineiro troca o O pelo U, troca o E pelo I. Na locução comercial, isso não pode acontecer. Na locução comercial, eu falo menino ao invés de menino. Na locução comercial, eu falo bonito, né? Essa peça bonita, essa peça bonita, ao invés de essa peça bonita, como eu falo no dia a dia ou no meu programa. Então, isso também tem que ser observado na dicção. Articular todas as sílabas e evitar o regionalismo, que troca uma letra pela outra ou que come a última sílabas ou algumas letras. Para exercitar articulação, os exercícios mais clássicos são aqueles que você usa a rolha ou então um lápis deitado na boca e fala entre os dentes com a voz alta, em voz alta. Então, você pega um texto qualquer e você pode fazer isso também sem usar nenhum objeto, que eu vou mostrar daqui a pouco. Se você não for colocar nada na boca, basta você ler. Olha como eu vou ler. Mas assim, você tem que forçar, porque é exercício para articular bem as palavras. Então, você vai ler assim. Para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes e pronuncie palavras em voz alta. Isso é o exercício que você tem que fazer. Porque se não fosse exercício, você leria: para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes e pronuncie palavras em voz alta. Você não marcaria tanto as sílabas, tá? Para marcar melhor ainda, você coloca uma rolha. Eu não tenho uma rolha aqui, mas vamos supor que o meu batom fosse uma rolha. Você colocaria a rolha assim. Seguraria ela entre os dentes
e seguraria entre os dentes e pronunciaria as palavras. Carai, tá ridículo, né? Mas é importante. Pode fazer. Ou então, se você não tem a rolha, você pode fazer com um lápis ou uma caneta entre os dentes. E aí você pronuncie palavras em voz alta. Ok? São exercícios muito importantes para quem tem a boca um pouquinho travada e dificuldade na articulação das palavras. Um exercício que é uma delícia, mas eu confesso que assim, eu não gosto de fazer. Assim, é uma delícia porque é engraçado, mas você vai dando uma agonia danada. São aqueles trava-línguas. Não sei se vocês já ouviram. Você brinca de trava-línguas, repetindo várias vezes e rápido. Então, tem o clássico: o peito do pé do Pedro é preto. E aí você fala rápido: o peito do pé do Pedro é preto. Do Pedro, tá vendo como que a gente erra? Isso vai te ensinar vai treinar sua articulação de palavras. O peito do pé do Pedro é preto. 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 E você vai brincando ali. Você faz com seus filhos, faz com seus colegas para ver quem consegue fazer. Até que chega um ponto que você não erra mais, né? Tem outro também. A Sasha da Xuxa deixou o chão sujo. A Sasha da Xuxa deixou o chão sujo. A Sasha, a, a Sasha da Xuxa deixou o chão sujo. Sujo. A Sasha, a Sasha da Xuxa deixou o chão sujo. 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 E aí você vai brincando e treinando, né? Um prato de trigo para 3 tigres tristes. 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 Um prato de. E aí você vai várias vezes. Isso também ajuda demais na articulação. Infelizmente, como eu já mencionei, eu tenho visto jornalistas na TV aberta, em jornal, cantando, falando palavras de maneira cantada, estendendo demais a última sílaba no final da frase, ou então baixando o tom da sílaba e estendendo. E assim, fica muito feio isso. E tá errado. Você vê jornalista com experiência errando locução. E o que eu estou dizendo é o seguinte: as pessoas costumam ler assim. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Eles falam cantando e até estendendo demais a última sílaba. No final da frase, não se pode baixar o tom da última letra. Não. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Não é? Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Não. Infelizmente, tenho visto jornalistas experientes na TV. Ponto. Se tem pô, não é. Que bosta é essa, gente? Entendeu? Então, vamos pegar aqui. Para exercitar a articulação, coloque uma rolha ou um lápis deitado entre os dentes. Não, entre os dentes. Acabou. Ponto. Cortou. Coloque um lápis deitado entre os dentes. Essa é a locução correta. Aí a maioria das pessoas coloque um lápis deitado entre os dentes. Percebeu o alongamento? Percebeu como que o tom abaixa? Essa locução está errada. E como que você vai treinar isso? Aí é ouvido. Você vai gravar a locução, você vai ouvir o que você gravou e se você perceber que estendeu, grava de novo. Nunca, nunca, nunca nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada.
Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Nunca solte um áudio com a última sílaba alongada. Perceberam? Corta, interrompe, não alonga, não canta, não estende, não baixa o tom. Não baixe o tom, não cante, não estenda, ok? E eu treino isso, às vezes, quando eu vejo, porque às vezes, mesmo a pessoa experiente, ela pode cometer um equívoco, mas aí quando ela ouve, ela corrige. Como que eu faço para evitar esse tom? Como eu falei, eu interpreto, eu gesticulo. Então, aí, na hora que eu vou terminar a frase, o período ou o parágrafo, eu corto mesmo com a mão, sabe? Então, por exemplo, aqui na locução comercial é inadequado e, como falei, a menos que o cliente peça algo bem regional, evite. Eu faço isso para mim, não na rádio ao vivo, quando eu estou fazendo a locução. Então, você acha o seu jeito, mas pegou a dica, né? Não alongue, não alongue.